Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Bom, como você percebeu, eu vim muito bem acompanhado para esta pregação. Minha filha está aqui comigo, Beatriz. Fiz o convite a ela já há alguns dias, não foi ontem não, podem ficar tranquilos. Eu fiz convite para ela já há alguns dias, falei: filho, o pai vai fazer 2 pregações no carnaval, você não quer participar de uma comigo? Ela parou, pensou e falou: não, tá bom. Mas qual que é o tema? Eu falei: eu não sei ainda, mas nós vamos descobrir. E o tema dessa pregação é fugir das distrações mundanas. E quando a gente descobriu o tema dessa pregação, a minha filha já disse: nossa, que maravilha de tema. Ela ficou muito feliz com o tema. E a gente foi rezando durante esses dias, e para que Deus pudesse falar em primeiro lugar ao nosso coração, e depois através de nós falar ao coração de cada um de vocês. Eu quero em primeiro lugar pedir a você que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Nós vamos ler essa passagem e durante a pregação nós vamos ter outras passagens, mas essa primeira é muito importante porque é ela que vai nortear toda essa colocação, essa segunda pregação da manhã. Mateus 4, versículo 1, seguintes: Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e lhe disse: eu te darei tudo isso se caíres de joelhos para me adorar. Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus nesta manhã, isso, aplauda com força a palavra de Deus. Você sabe muito bem, nós a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, vamos iniciar esse tempo forte, esse tempo litúrgico muito forte dentro da nossa igreja, que é o tempo da quaresma. E num dos domingos da quaresma, exatamente o primeiro domingo da quaresma, a passagem, o evangelho é exatamente esse, sobre a tentação de Jesus. E o catecismo da Igreja Católica, do número 538 até o 540, vai falar para nós, vai refletir a respeito desse episódio da vida de nosso Senhor, em que ele é tentado por Satanás. E no número 539, especificamente o 539 do catecismo, vai dizer o seguinte, presta atenção: os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso, que é a tentação de Jesus no deserto. Jesus, ele é o novo Adão, que ficou fiel onde o primeiro Adão sucumbiu à tentação. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel. 2 pontos. Contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto, Cristo se revela como servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso Jesus, me perdi aqui, cadê?
Nisso Jesus é o vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial. E lá no finalzinho do 540, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: a igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, que é o tempo litúrgico que se iniciará amanhã. A igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Então, a partir de amanhã, tempo da quaresma, acabou o retiro de carnaval, amém, aleluia, acabou o retiro de carnaval, aquela festa, aquela alegria, e agora entramos na quaresma. Tempo de penitência, jejum, oração, recolhimento, e a igreja nos ensina que nesses 40 dias do tempo quaresmal, nós nos unimos a esse mistério. Que mistério, Alexandre? O mistério de Jesus no deserto. Jesus que passa por essa tentação. Jesus que vai ao deserto depois de receber o batismo no Rio Jordão, cheio do Espírito Santo. Ele já não vai logo de cara sair pelas cidades da região para evangelizar, para curar e libertar. Não, ele vai para o deserto. E por que Jesus vai ao deserto? Afinal de contas, por que Jesus vai ao deserto? Ele vai ao deserto para ser tentado por Satanás? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Jesus não vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque ninguém vai atrás de tentação, vai buscar tentação. Jesus não foi atrás de tentação. E por que Jesus foi então ao deserto? Durante a pregação nós vamos falar sobre isso. Não vou contar a resposta agora não. Mas Jesus foi ao deserto para algo muito importante. Lá do meio para o final da pregação a gente fala por que Jesus foi ao deserto. Qual o motivo, qual a razão principal de Jesus ter ido ao deserto. E veja, aqui o catecismo vai dizer para nós que Jesus é o vencedor do diabo. Uma lição muito importante que precisamos tirar dessa passagem, meu irmão e minha irmã. Uma lição muito importante que a gente se esquece com muita facilidade, diante do problema, diante da tribulação e diante até mesmo da tentação que nós enfrentamos. Parece que dá um branco na nossa cabeça, a gente simplesmente esquece dessa grande verdade. Jesus vence o diabo, Ele é o vencedor. E você, meu irmão e minha irmã, alegre-se, porque você faz parte do time vencedor. O teu Deus é o Deus vencedor. Às vezes as pessoas acham, na sua ignorância, no sentido de falta de conhecimento, as pessoas na sua ignorância acham que Jesus e o demônio, Jesus e Satanás, são duas forças opostas, como que equivalentes. Não, não são não. Jesus, Ele é o Senhor. Satanás nada mais é do que uma criatura apodrecida. Satanás não tem poder algum sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás não tem poder algum sobre a igreja de Deus. Ele é o príncipe deste mundo. Mas para aquele que segue, que serve, que ama, que se entrega a Jesus, o demônio não tem poder algum. Ele é como um cão raivoso, preso por uma corrente, que late, que rosna, que mostra os dentes, mas não pode morder. Ele só vai morder se você se aproximar. Se você entrar no território dele, aí vai ganhar mordida, aí vai ganhar dentada. Mas se você não se aproximar, se você se mantiver distante, ele vai latir para você, ele vai te ameaçar, vai rosnar para você, mas não vai te atacar. Quando é que acontece o ataque? Quando nós entramos no território do inimigo. Quando nós fazemos aquilo que agrada o inimigo. Jesus, Ele é o Senhor. Ele é o vencedor do diabo. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus no deserto antecipou a vitória de Jesus na cruz. A vitória definitiva de Jesus na cruz. Jesus crucificado, Jesus em nosso meio. Eu pensei que a cruz estava aqui, já sumiram com a cruz. A cruz de Jesus que venceu. Jesus na cruz que venceu o demônio. E veja, Jesus, Ele vence e Ele luta contra o mundo. Há uma luta contra o mundo. E aí eu quero que você pegue a segunda passagem que é em João. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. 1 João 2,15 diz o seguinte: não ameis o mundo nem o que há no mundo.
Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai. Vai dizer o apóstolo João, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Daí entendemos quando Jesus, na oração pela unidade, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo João, ele vai dizer, Senhor, eles não são do mundo. Eu peço, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Que mundo que é esse? Padre Jonas Abib vai nos explicar em pregações antigas dele. Talvez você que acompanha as pregações de Monsenhor Jonas há muito tempo, você vai se lembrar dessas pregações. Em que Padre Jonas dizia para nós que esse mundo, para você entender bem, não é um mundo como nós vemos aqui com árvores, nuvens, passarinhos, os rios, o oceano. Não é esse mundo, o planeta Terra. Mas Padre Jonas explicava que o mundo, para você entender bem, é como você escuta muitas vezes nos noticiários. Por exemplo, o mundo dos esportes. Você já ouviu essa expressão? O mundo dos esportes. E aí quando vai se falar do mundo dos esportes, se fala de Jogos Olímpicos, se fala de campeonato de futebol, vôlei, se fala de tudo que está ligado ao esporte. O mundo da política, aí vai se falar de eleições, vai se falar dos políticos, de presidente, de deputado, senador. Mundo da economia, vai falar sobre as ações, a bolsa de valores, o dólar, o real, a valorização das moedas pelo mundo inteiro, o câmbio, e assim vai. Então quando você fala do mundo dos esportes, do mundo da cultura, do mundo da economia, do mundo da política, do mundo do que quer que seja, está se falando daquilo que engloba aquela realidade, aquilo que envolve aquela determinada realidade. E aqui, quando o evangelista João fala do mundo, que mundo que é esse? O mundo que se rebelou contra Deus, o mundo que se distanciou de Deus, o mundo que disse para Jesus, eu não te aceito como Senhor. Esse mundo que rejeita a Deus, esse mundo que muitos no meio desse mundo ainda desconhecem que valem o precioso sangue do Cordeiro. Pessoas que vivem por aí, infelizes, se sentindo mal amadas, porque não conhecem Jesus. É neste mundo que eu e você vivemos, enfrentamos e somos chamados a evangelizar. Essa é a nossa luta. Quando acabar o retiro de carnaval, na quarta-feira de cinzas, você vai entrar de cheio na luta contra este mundo. Vou repetir. A partir de amanhã, a quaresma, acabou aqui o retiro de carnaval. Amém, aleluia, foi maravilhoso estar na Canção Nova no retiro de carnaval. Território eucarístico, que beleza. Acabou o retiro de carnaval. Voltei para a minha cidade, para a minha realidade, para o meu bairro, para a minha casa, para a minha escola, para o meu local de trabalho. Voltei, estou no mundo. Esse mundo que se rebelou contra Deus, preciso lutar contra o príncipe deste mundo. Esse mundo que me oferece tantas distrações. Eu vou voltar para este mundo, e é este mundo que eu preciso encarar. Agora eu estou na montanha, você está no Monte Tabor, vendo Jesus transfigurado, que beleza, que alegria, mas vai ter que descer a montanha. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que sair daqui, voltar para a tua terra, voltar para a tua cidade. E aí José, e aí Maria, esse mundo te espera, mas não para você ter medo dele, mas para você encará-lo do jeito certo. Sou eu? Ah, tá. Oi, gente. Eu vou completar o que o meu pai estava falando, porque ele estava falando sobre o mundo. E muitas vezes a gente acha que Deus, quando Ele fala do mundo, Jesus, quando Ele está se tratando do mundo, Ele está falando, o dinheiro, o lazer, tudo isso é muito ruim, sai de perto de tudo isso. Mas Ele não fala, se você for ler essa passagem, cadê a passagem, pai? Se você for ler a passagem, fala assim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza. Em momento algum, fala você ter dinheiro, você ter lazer. Fala quando você começa a usar isso como seu prazer. Como, por exemplo,
Deus é o fim, certo? Todos nós queremos chegar a Deus. Todos nós queremos chegar aos céus. O dinheiro, o lazer, tudo isso são apenas meios. Só que se torna pecado a partir do momento que esses meios se tornam fim. O dinheiro não pode ser um fim. O lazer não pode ser um fim. As suas amizades não podem ser um fim. Os seus relacionamentos não podem ser o fim. Eles precisam ser meios para alcançar a Deus. Quando a gente para ali no meio, a gente para de andar. E se a gente para no meio do caminho, a gente não chega no final. E a gente não chegar no final quer dizer que a gente não se encontra com Deus. Quando a gente começa a querer que o nosso lazer, porque lazer é importante, gente. Você parar para descansar, você parar para conviver com as pessoas, isso é importante, não é errado. Só que se a gente acha que a nossa vida é uma eterna festa, um eterno churrasco de domingo, a gente esquece que no domingo também tem a missa. No domingo não tem só o churrasco. A gente esquece que isso é um meio de convivência. As nossas amizades têm que nos ajudar a chegar a Deus. Mas a gente não pode parar de chegar a Deus porque a gente gostou da amizade que a gente fez. Os meios não podem se tornar os fins, porque a partir do momento que eles se tornam o fim, eles se tornam pecado, porque aí eles te afastam de Deus ao invés de te aproximar dele. E eu e o meu pai, a gente estava montando a pregação, e aí eu comecei, é que eu tenho as metáforas, as analogias na minha cabeça de coisas que eu me identifico. Aí eu falei, pai, esses prazeres é tipo bis, sabe? Sabe tipo o chocolate bis? Que tipo, cara, ninguém consegue comer um bis só. É impossível, é fisicamente impossível. A não ser que alguém só te dê um bis. Se alguém falou, tó, e foge com o resto da caixa, tudo bem, você vai ter que se contentar com um bis só. Agora, se você tiver uma caixa de bis, é impossível você comer um bis só. Eu sei, porque eu já tentei. Não dá, dura 2 segundos, você pega outro. E os prazeres do mundo também são assim. A gente fala, eu vou fazer aquilo, é rapidinho, tipo, é só uma vez. Não é. Porque é gostoso, ninguém disse que não é gostoso, é gostoso. Bis é gostoso, só que você come um e acaba rápido. Aí você fica, eu quero mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Quando você vê a caixa inteira acabou. E a dieta foi por água abaixo. A gente acha que esses prazeres, esses meios, se a gente começa a se alimentar, a gente fala, não, daqui a pouco eu volto. Que isso? Eu sou forte. Não é não, eu também não sou, gente, faz parte da vida. Mas a gente tem que entender que, tipo assim, eu vi uma vez, não sei se foi uma nutricionista, não sei onde que foi, mas eu vi, tá? Eu juro que eu vi. Alguém falando, tipo assim, você vai comer o chocolate? Você come um pedaço, deixa o resto longe de você, vai pro outro canto do mundo pra você não pegar, porque você vai ficar com preguiça de ir lá pegar, entendeu? É basicamente isso. Fica longe. E aí, agora falando sobre ficar longe, eu vou para outra parte aqui. Nossa, eu fiz um gancho legal. Nem estava nos meus planos, olha só. Nem estava nos meus planos e eu fiz um gancho. Caraca! No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, é a história do cego de Betsaida. Betsaida. E diz assim, foram então a Betsaida, trouxeram um cego até Jesus e suplicaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus levou-o para fora do povoado. Aplicou-lhe saliva aos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou, vês alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse, eu vejo as pessoas como se visse árvores andando. Jesus impôs-lhe de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus o mandou para casa e disse-lhes, não entres no povoado. Toda vez que eu li essa passagem, eu ficava, que bacana, Jesus curou mais alguém. Jesus é um cara, eu gosto muito dele. Só que esses dias eu fui fazer um estudo e eu comecei a ler essa passagem e o que me chamou a atenção foi, antes de Jesus curar o cego, está escrito aqui, levou-o para fora do povoado. Jesus tirou ele de onde ele estava. E aí, depois que ele faz toda a cura, aí Jesus repete para o cego, não entres no povoado, não volta para lá. Quando a gente fala de deserto, a gente não fala, deixa eu ficar quietinho aqui, pronto, oi Jesus, tudo bem, tudo bacana, deixa eu voltar para onde eu estava agora. Isso não funciona. Jesus, muitas vezes, ele precisa nos tirar do povoado e falar, você não pode voltar para lá. E não porque ele não quer que você volte, que ele quer que você fique fora, que ele quer que você não tenha casa, não é isso. Mas ele te tira do povoado porque muitas vezes o povoado é a fonte da doença. Jesus,
ele curou o cego. Mas o que veio no meu coração quando eu estava fazendo o estudo dessa palavra é que Jesus, ele não curou somente a cegueira física. Sim, ele era cego fisicamente, ele não enxergava nada. Jesus curou ele fisicamente, oh glória, aleluia. Mas ele também curou a cegueira espiritual. Quando fala que ele começou a ver tudo claramente, ele não estava falando só, ele começou a ver as pessoas claramente. Ele começou a ver tudo, a verdade de novo, porque ele estava cego. E quando Jesus cura, ele te fala, não volta para a fonte da doença. Então quando ele chama a gente para se retirar ao deserto, ele não está falando, vem aqui, eu vou te curar, daí você volta para lá. Eu estava falando com meu pai sobre essa pregação e eu falei, é a mesma, mais uma metáfora, tá gente? Eu trabalho com isso. Vamos supor que você está dentro da lama. Você está dentro, tipo, todo sujo de lama, você está dentro da lama. E aí você fala, ai meu Deus, eu estou muito sujo, alguém me ajuda. E aí vem alguém e começa a tacar água em você. Aí você, graças a Deus, vou ficar limpo. Só que você continua dentro da lama, você não vai ficar limpo. Se a gente está dentro da sujeira, se a gente está dentro da fonte da sujeira, não importa o tanto que limpem a gente vai continuar sujo. Jesus, ele tirou o cego da fonte da sujeira. Ele tirou o cego da fonte da sujeira. E quando ele nos chama para o deserto, ele está falando, vem para cá, sai da fonte da sujeira. Deixa eu te curar fisicamente, mas deixa eu te curar espiritualmente. E não volta para a fonte da sujeira. Não volta para aquele estado de espírito. Não volta a conviver com as pessoas daquele jeito. E muitas vezes, e eu até escrevi no meu caderno de estudo assim, nem sempre é hora de voltar para o povoado. Porque você provavelmente já escutou isso. Nós temos que ser luz do mundo, nós temos que evangelizar. E talvez já tenha ficado na sua cabeça, pelo menos ficou na minha várias vezes. Então quer dizer que eu preciso ir para as pessoas que estão afastadas de Deus para eu evangelizar elas. Só que dá bem errado. Porque eu acabei me sujando, sabe? Então nem sempre é hora de voltar para o povoado, porque nem sempre a gente vai conseguir evangelizar as pessoas. Às vezes a gente vai ser levado de volta para a sujeira. E o nosso papel é ficar com Deus. O deserto não pode ser só um local onde você vai. Eu vou no meu cantinho e vou falar com Deus. O deserto tem que estar dentro de você. O deserto tem que estar na sua alma. Porque se a gente só se encontra com Deus nos momentos em que a gente se retira da nossa realidade e vai para Ele, isso não basta, a gente precisa levar Ele dentro da gente. Porque aí quando eu estiver conversando com alguém, porque aí quando eu estiver convivendo com alguém, Jesus vai estar dentro de mim. E se eu precisar, eu me retiro e falo com Ele de novo. Eu não preciso ter horário marcado com Deus. Deus não é médico, eu não preciso ter horário marcado com Ele. Ele vai estar dentro de mim. E eu recorro a Ele quando eu precisar. E eu recorro a Ele quando eu estiver conversando com as pessoas e eu ver, meu Deus, eu vou pecar. Deixa eu me retirar para o deserto do meu coração. Deixa eu me retirar para o deserto da minha alma. Sua vez. Minha vez? Manuel falou que eu posso ir embora. Eu vou pegar a Bíblia e vou... Isso que a Beatriz trouxe para... Quando ela falou isso para mim... Porque o primeiro que ouviu isso não foi você não, fui eu, tá? Então, ela partilhou o que foi o estudo da palavra dela e isso que Deus tinha colocado no coração dela. E eu lembro que quando eu ouvi isso, o que mais me tocou foi esse fato de que Jesus estava dizendo para aquele homem, não volte para o lugar da tua cegueira. Não volte para o lugar da tua cegueira. É um risco que a gente corre. Não voltar ao povoado, porque lá no povoado ele era cego. Agora ele não era mais cego. Você vai se deparar com uma luta, como nós dizíamos. Essa luta está aí. Fugir das distrações mundanas. As distrações que o mundo te oferece. Daí distrações mundanas. Mundanas porque é o mundo que te oferece. Não é Deus que te oferece, é o mundo. Se o mundo te oferece isso, você precisa fugir. Por que você precisa fugir? Porque você é um covarde? Não. É porque é uma tática de guerra. Eu quero ler para você o que você tem. Não sei se você, durante esses dias de retiro, pôde acompanhar pelos noticiários. Talvez muitos não conseguiram acompanhar pelos noticiários, né, muitas notícias a respeito dessa guerra que está acontecendo hoje, lá no leste europeu. Né, e um dos noticiários, que eu estava vendo uma das notícias, me chamou muito a atenção. Né, ontem eu partilhava na pregação do lápis de cor, só um parêntese. No final da pregação eu estava ali conversando, né, atendendo o povo ali, batendo foto, aquela coisa toda do abraço que o povo aqui atrás, né? E uma senhora me procurou e veio dizer, muito emocionada,
que ontem, quando eu mostrei os lápis de cor, ela ficou muito tocada e começou a chorar, não pelo lápis de cor, mas porque ela lembrou da filha dela, que foi curada da depressão pintando com lápis de cor, fazendo desenho e pintando. E ela foi curada da depressão disso. Fala, meu Deus do céu, olha só, né? Deus vai falando até através de um lápis de cor, Deus fala, né? E eu fiquei muito feliz com isso, né? Com esse testemunho que essa irmã deu. Então essa foi uma notícia muito bonita ontem que eu acabei trazendo, de pessoas, né, que estavam refugiados, saindo ali da Ucrânia, e no trem que os tirava da Ucrânia em direção à Polônia, o pessoal da Polônia lá, quando o trem ia parando na estação, eles, através da janelinha do trem, davam garrafinha de água, davam biscoito, davam lá os alimentos e davam também lápis de cor, giz de cera, para as crianças, né, ficar ali desenhando, né, para esquecer essa tragédia da guerra, por alguns minutos, dar uma nova cor, um novo sentido para a vida. Esse testemunho me chamou muita atenção, porque foi um repórter que estava no trem que testemunhou isso, lá na agência de notícias. E uma outra notícia que me chamou muita atenção foi que, já na guerra acontecendo, o presidente ali da Ucrânia recebeu uma oferta. E quem conta isso é o pessoal lá da embaixada da Ucrânia no Reino Unido. Eles contaram esse fato. O pessoal da embaixada ali da Ucrânia no Reino Unido, eles contam que o presidente, né, Zelensky, o nome dele, ele recebeu uma oferta dos Estados Unidos. E qual era a oferta? A oferta era: nós vamos aí te resgatar e você sai do país em guerra, porque você é o presidente. Então, vamos aí resgatar você e te tirar aí do meio do conflito. E a resposta do presidente foi essa. E eu, quando ouvi essa resposta, eu confesso para vocês que eu fiquei impactado. Porque nos noticiários dizem que esse presidente, ele era comediante, né? E depois todo mundo achando que ele era um comediante, um ex-comediante, virou presidente, e todo mundo achou que ele ia fugir da guerra. E ele está no front, está lá na linha de combate, chamado Alvo Zero, né? Que é o Alvo Zero porque é o primeiro que querem pegar. E ele está lá, junto com soldados, gravando, filmando, e falou: estou aqui no campo de batalha com o meu povo, lutando. E a resposta que ele deu para os Estados Unidos, olha a resposta que ele deu: a luta está aqui, preciso de munição, não de carona. Vou repetir, forte, né? A luta está aqui, preciso de munição, não de carona. Aí diz que o povo ucraniano está super, hiper, mega, ultra orgulhoso, né, do líder da sua nação, porque é aquilo que no Nordeste o pessoal fala: cabra macho, né? Você é cabra macho. Não quero carona, eu preciso de munição, a luta está aqui. Quando eu ouvi essa frase e vi essa notícia, me chamou muita atenção, porque tem tudo a ver com o que a gente vai viver agora. A luta está aqui, minha gente. A luta está lá na tua casa. A luta está no teu casamento. A luta está lá na tua faculdade. A luta está lá no teu ambiente de trabalho. A luta está aqui. E diante dessa luta, você tem uma escolha. E qual é a escolha? Ou eu encaro a luta e peço a Deus: Senhor, me dá munição. Me dá munição. Me dá as armas espirituais para esse bom combate. Me dá munição, me dá força, me dá a graça fortificante, como era dito ontem na pregação de ontem, que Santa Faustina pedia a Deus: Senhor, eu preciso dessa graça fortificante. Ou você pede a graça fortificante, ou você pede para o céu munição, ou você vai ser um cristão, uma cristã sempre de pedir carona. Me tira daqui, me tira daqui. E sabe quem vai te dar carona? Não são os anjos do céu. Você não vai ficar cantando: tem anjos voando neste lugar. Não, não é isso. Sabe quem vai te dar carona para você fugir da luta? A droga, aquele copo de cachaça, aquela noitada no motel, aquele filme pornográfico, aquele site impuro, aquele maço de cigarro, aquele papelote de droga, aquele preservativo guardado aí na carteira. Eu estou falando de coisas concretas que a gente muitas vezes, na nossa miséria, no nosso pecado, usamos como fuga para esquecer os problemas. Mas a luta está aqui.
E até quando, cristão e cristã, você vai ficar fugindo dos problemas, ignorando essa verdade? A luta está aqui. Ou você encara a luta e pede para o teu Deus que é vencedor, porque Jesus é o vencedor, Ele não é o derrotado. Ou você pede para o vencedor: Senhor, me dá munição. Ou você vai continuar, desculpa falar, com o rabinho entre as pernas e fugindo. Você não tem que fugir do combate. Você tem que fugir das ocasiões de pecado. É diferente. É uma tática de guerra. Fugir das ocasiões de pecado. Mas fugir da luta não. Não foge da luta. Você não pediu a luta. Como o povo lá da Ucrânia não pediu para o país dele ser invadido. Você não pediu isso. Você não pediu luta. Você não pediu provação. Você não pediu tentação. Você não pediu nada disso. Mas veio. E agora? O que você vai fazer? E aí eu quero ler o que Padre Jonas fala nesse livro aqui, para você, para passar novamente o microfone para minha filha. Esse livro aqui maravilhoso, mostra aqui para mim, câmera, por favor. Providência Divina, um livro maravilhoso. Se você não tem esse livro, o que você está esperando? Adquira. É um tesouro, gente. É um tesouro esse livro, é de uma riqueza, é de uma profundidade. Às vezes a pessoa pensa que só quem é endividado, só quem está desempregado, só quem está com problema financeiro, que está com a conta no banco no vermelho, é que tem que ter esse livro, porque fala da providência de Deus, porque vai falar de dinheiro. Não, aqui fala de providência. E é tão bonito, porque aqui na Canção Nova a gente aprende que providência tem a ver com aquilo que Deus nos dá, mas também tem a ver com aquilo que Deus não nos dá. E que muitas vezes Deus nos tira. Porque a providência de Deus é que rege todas as coisas. Então quando Deus tira algo, quando Deus nos priva de algo e diz: não vou dar, eu quero, a gente parece menino birrento. Eu quero. Fica com a Deus: eu quero, eu vou chorar, eu quero. Não é assim que funciona. Fica igual o menino birrento, não. E Deus não vai te dar, e quando Deus não te dá, é porque é a providência também que rege todas as coisas. Deus está sendo providente na sua vida. Você pode até não entender agora, mas lá na frente, depois com calma, você vai entender por que aconteceu isso. Mas isso é para o homem e para a mulher que se deixa conduzir pela providência de Deus. E aí veja, quero ler para você o que Padre Jonas diz nesse livro, Providência Divina, considerai como crescem os lírios. Na página 124, ele diz: estamos em tempos de guerra. Vou repetir. Estamos em tempos de guerra, há muita confusão no mundo, controvérsias na própria igreja de Deus. A razão disso tudo é que o inimigo sabe que seu tempo está acabando, aleluia! O inimigo sabe que o tempo dele está acabando, gente, e que Jesus se aproxima a passos largos, aleluia! Nosso Deus está voltando, o nosso rei está vindo, o nosso Redentor vive. Ele se aproxima a passos largos. Eis a razão de toda a sua artimanha para estragar a obra de Deus, a começar por nós. Tudo o que ele tem feito no mundo deve-se ao seu desespero. Ele sabe, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E qual deve ser a nossa atitude? Se nos entregamos a Cristo, servindo-lhe e lutando com Ele, temos nele a vitória. Se nos entregamos a Cristo, servindo-lhe e lutando com Ele, temos nele a vitória. Mas ao contrário, se andamos pelos caminhos do mundo, seguindo a carne, damos a vitória ao inimigo de Deus. Não pense que precisamos ser maus, presta atenção nisso, o Padre João está falando aqui. Não pense que precisamos ser maus, desonestos, impuros, adúlteros, beberrões, para ser do inimigo e trabalhar para ele. Não, basta apenas largar Jesus, basta isso, basta largar Jesus. Eu não preciso ir para a gandaia do mundo. Se eu larguei Jesus, eu automaticamente estou fazendo a vontade do encardido. Lembra ontem quando falávamos que fé é uma adesão filial a Deus, e adesão significa grudar junto, estar grudado em Jesus, grudado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fé é adesão, estar grudado em Deus. Ora, se eu me grudo com Deus
e eu passo para o lado de cá, automaticamente eu me distancio. Há um sentido positivo. Qual é o sentido positivo? Eu grudo em Deus, eu estou vivendo essa adesão a Deus. E qual é o sentido negativo? Eu me afasto do mal, eu me afasto do pecado, automaticamente. Mas também tem um tal do vice-versa, né? Se eu me afasto, eu me desgrudo de Deus, automaticamente eu estou indo para o território do inimigo. Basta apenas eu me desgrudar, é o que o Padre João está falando aqui. Basta largar Jesus, basta isso. E o inimigo vem com tudo para nos abocanhar. Eis o segredo, 2 pontos. Nós damos a vitória àquele a quem escolhemos, a quem seguimos, a quem servimos. Repete comigo. Nós damos a vitória. Nós damos a vitória. Eu sei que você está com fome e não comeu ainda, já já você vai almoçar. Fala com força. Nós damos a vitória. Nós damos a vitória. Aquele a quem escolhemos. Aquele a quem escolhemos. A quem seguimos. A quem seguimos. A quem servimos. A quem servimos. Para quem você quer dar a vitória? Não precisa me responder não. Para Jesus ou para o demônio, para Satanás? A quem eu escolher é a quem eu estou dando a vitória na minha vida. Oi. Depois de tudo isso que meu pai falou, não estava aqui no script, mas eu vou falar. Eu me lembrei de um videozinho que eu vi uma vez contando uma história que eu queria contar para vocês. É super rapidinha, tá? Eu prometo. Que é assim, uma pessoa ficava andando em cima de um muro. Tinha o lado de Deus e o lado do demônio. E a pessoa ficava caminhando em cima do muro. E aí Deus ficava, vem pra cá, vem pro meu lado, vem pra cá. E a pessoa ficava, não, peraí, eu tô confortável aqui. E aí os dias foram se passando e Deus ficava, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí um dia essa pessoa parou pra pensar, peraí, tem o lado de Deus e o lado do demônio, por que só Deus me chama? E ela foi perguntar pro demônio, por que que ele vive me chamando pra ir pro lado dele, por que você não me chama pra ir pro seu lado? E aí o demônio respondeu, é que você passou tanto tempo nesse muro que você não percebeu que o muro já era meu. Você passou tanto tempo nesse meio termo que você não percebeu que você já tinha escolhido o meu lado. O lado de Deus é a gente se dar inteiramente. O lado de Deus não é a gente ficar, ai, Deus, agora eu sou sua. Mas eu também sou daqui, do mundo. Não, ou a gente se dá inteiramente a Deus, como meu pai falou. Como o Monsenhor Jonas falou, para a gente se afastar de Deus, para a gente estar do lado do mundo, é só a gente se afastar de Deus. Não estando do lado de Deus, não atravessando o muro, estando do lado de Deus. Do muro para cá é o lado do demônio. E falando sobre Deus chamar para ir para aquele lado, eu quero falar sobre a voz de Deus. Porque quando a gente se retira para o deserto, é para escutar a voz de Deus. E eu sei que muitas vezes você pode ter pensado, eu já pensei, mas Deus não fala comigo. Deus fala com meu pai o tempo todo, mas Ele não fala comigo. Por que Deus não fala comigo? Eu não sou digna de ouvir a Deus? Por que Ele não fala comigo? Eu peço resposta, eu não consigo escutar a voz dEle. E uma vez eu estava pensando sobre isso, eu fiz até um vídeo sobre isso que fala, em que eu percebi que Deus, Ele não grita. Deus, Ele nem fala, Ele sussurra. Porque a voz de Deus é muito valiosa. Então Ele precisa sussurrar para a gente entender que a gente precisa calar todas as outras coisas para ouvir a Ele. E é para isso que serve o deserto. A gente não consegue escutar a Deus se a gente estiver escutando todas as outras coisas. E não é porque Deus não quer que a gente escute. É porque Deus sabe que a voz dEle é muito valiosa para ser escutada de qualquer outra forma. E por que a gente consegue escutar todas as outras coisas? Porque todas as outras coisas não têm tanto valor assim. Então todas essas outras coisas vão gritar. Porque elas querem a sua atenção. Porque elas precisam da sua atenção para elas continuarem na sua vida. Deus não precisa da sua atenção. Ele não precisa, mas Ele quer. Ele quer que você escute. Ele quer que você ouça, porque Deus, Ele nunca parou de falar. A gente que parou de escutar. Deus, Ele nunca parou de dar respostas. A gente que parou de calar e ouvir. Eu sou uma pessoa, que eu acho que vocês já perceberam, que fala bastante. Eu falo pra caramba. Não sei porque o senhor está rindo, que o senhor fala também. Eu puxei dele. Mas é por isso que quando a gente prega, demora um pouco. É porque os dois se empolgam, sabe? Mas eu falo bastante. Só que às vezes eu esqueço de escutar, sabe? Já levei várias broncas. Oi, mãe, tudo bem? Por causa disso. Porque eu falo muito.
Mas eu percebi que eu estava falando muito por cima da voz de Deus. Que eu queria fazer, que eu queria falar e que eu não queria ouvir. E que eu precisava me retirar de novo para o deserto. E aí eu ficava, Deus, por que você não fala comigo? E aí ele me disse, não é que eu parei de falar, é que você quer falar no meu lugar. Tu acha que eu vou gritar em cima da tua voz? Eu não vou. Cala e me deixa falar. Deus, Ele sussurra. Então, se a gente estiver escutando o mundo, se a gente estiver escutando a opinião dos outros, se a gente estiver escutando todas as outras coisas, a gente não vai escutar a Deus. Porque, mais uma vez eu digo, Ele sussurra. Às vezes a gente espera que Deus vai, tipo assim, quando Deus for falar com a gente, a nuvem vai se abrir, vai cair um trovão, entendeu? Vai vir um arco-íris, daí vai vir um anjo, e aí vai falar com a gente. Daí por isso que a gente acha que Deus não está falando, porque a gente espera coisas grandiosas. Só que Deus está falando em todos os momentos. Deus está falando nas pequenas coisas. Deus fala no cotidiano. Deus fala para mim no meu pai. Deus fala para mim em vocês. Deus fala para mim na canção nova. Deus fala para mim nesse palco. Deus fala para mim com essa flor. Ele está sussurrando por meio das suas criações. Só que a gente precisa se adentrar, a gente precisa adentrar no nosso interior e aprender a escutar a voz dele, que está ecoando daqui de dentro, porque ele mora no nosso coração. Só que muitas vezes a gente cala essa parte aqui. Não é para calar, é para deixar Deus falar. A gente precisa ouvir. E a gente precisa tirar as sandálias dos pés. A gente precisa tirar a nossa impureza. A gente precisa tirar tudo isso de superficial, para a gente se humilhar e escutar a voz de Deus, que sussurra. Sussurra. Ele não grita. Quanto tempo ainda temos? 15 minutos, né? Uns 15 minutos, ótimo. Que a gente vai rezar. Não é muito não, mas dá pra gente rezar. Eu queria pedir o Ministério de Música. Podemos cantar novamente aquela canção do início que eu achei tão propícia. Aquela... Quero me apaixonar por ti. Quero me apaixonar. Eu acho que vamos rezar com essa canção. A gente vai terminar aqui porque eu tinha combinado com a minha filha que a gente ia rezar com vocês. Porque o objetivo dessa pregação é levar você a preparar a sua alma para o que nós vamos viver, que é a Quaresma. Aí agora eu vou responder para você, quer dizer, a Beatriz já respondeu para mim, né? Já respondeu para nós. Por que Jesus foi para o deserto? Ele foi para ser tentado por Satanás? Não, ele não foi atrás de tentação. Nem estava pensando nisso. Mas aí o demônio apareceu para tentá-lo. E ele, como novo Adão, venceu onde o primeiro Adão foi derrotado, onde caiu. Mas, então você vai dizer, Jesus foi para jejuar. Também, jejuou 40 dias e 40 noites, mas não foi para isso, isso não é o principal. O que Jesus foi fazer no deserto, depois que ele recebeu o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, lá no Rio Jordão? O que ele foi fazer? Ele foi rezar. Para que Jesus foi no deserto? Rezar, ouvir a Deus. E durante todo o ministério de Jesus, não é uma, nem duas, nem três vezes, os evangelistas mostram por diversas vezes Jesus que cura, Jesus que ensina na montanha, Jesus que liberta, Jesus que expulsa o demônio, mas que daqui a pouco, cadê Jesus? Todo mundo procurando, onde é que está Jesus? Cadê Jesus? E ele subiu o monte para orar. Passou a madrugada inteira ouvindo o Pai, conversando com o Pai. A Quaresma é para isso. É o tempo, minha gente, da gente começar a silenciar. Como a minha filha falou, Deus falando para ela, mas como é que eu vou falar se tu não fica quietinha, né? É isso que Deus está falando também para o Alexandre, falando para cada um de nós. Talvez seja a hora de você pegar o celular, que talvez ele esteja ocupando um lugar na sua vida tão grande, que talvez tenha até um trono no seu coração, o teu smartphone. O dedo chega a coçar, porque eu preciso ver o que está acontecendo naquela rede social. E talvez assumir o propósito nessa Quaresma, eu vou dar um tempo com essa rede social, vou dar um tempo com esses vídeos, vou dar um tempo. E esse tempo que você gastava nessa rede social, vendo determinados vídeos, é o tempo que você vai aproveitar agora para ler a palavra, ouvir a Deus, adorar a Jesus. É o tempo que você vai aproveitar para viver essa intimidade com o Senhor. É o tempo que você vai viver para se relacionar com Deus. Eu quero ler para vocês, quer falar? Eu quero ler agora, terminar, com essa frase de Santo Agostinho. Presta atenção naquilo que diz Santo Agostinho.
E esse é o convite para nós. Uma frase muito forte de Santo Agostinho, o ensinamento dele. E fica para nós esse ensinamento de Santo Agostinho para essa quaresma. Não basta apenas fugir das distrações mundanas. Você na quaresma vai fugir das distrações mundanas. Por quê? Porque o mundo é teu inimigo, o mundo é meu inimigo, o mundo é o nosso inimigo. Não o mundo, árvore, estrelinha, passarinho, peixinho, não. O mundo rebelde a Deus, o mundo que ignora a Deus, o mundo que despreza o amor de Jesus. É este mundo, o mundo do pecado. O mundo cujo príncipe deste mesmo mundo é o demônio. É esse mundo que nós estamos em luta. A luta é aqui. E Jesus me dá munição. Para Jesus nos dar munição, Ele está dizendo o quê? Tira a sandália dos pés. O lugar onde tu pisas é território santo. Fica na minha presença. Quero convidar você a ficar de pé agora. E ouça o que diz Santo Agostinho. E já vai assumindo esse propósito interior. Não basta apenas sair das distrações mundanas. Porque eu posso fugir das distrações mundanas, mas eu posso infelizmente correr para outras distrações mundanas. Eu saio de uma distração mundana e vou para outra. Não é isso. Na quaresma eu preciso fugir da distração mundana para ir correndo. Ah, minha gente, para ir correndo, para ir rindo ou chorando se for preciso, mas ir apressado, 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 correndo, correndo, correndo diante de Jesus. E quando você vê Jesus, Beatriz, agora é Jesus, você agarra Jesus, gruda em Jesus e abraça, 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 abraça Jesus, abraça Jesus, beija Jesus, beija Jesus, agarra Ele e não solta. Não importa se você vai com medo, triste, chorando, com fome, com frio, abraça Jesus. Eu estou abraçando a minha filha aqui, apertado, apertado. É como eu quero abraçar Jesus. Se eu puder, eu quebro as costelas de Jesus, abraçando Ele apertado, apertado. Ei, lembra que sou eu. Você vai quebrar minhas costelas. Abraçar Jesus. Abraçar Jesus. E não soltá-lo nunca mais. É o que diz a letra dessa canção, Eu Quero Me Apaixonar por Ti. Santo Agostinho fala para nós: retorneis para dentro do vosso coração, onde quereis ir longe de vós. Retorneis da vagabundagem que vos levou para fora do caminho. Retorneis ao Senhor, Ele está pronto. Primeiro, retorne ao teu coração. Tu que te tornaste estranho a ti mesmo, por força de vagabundar fora, não conheces a ti mesmo e procuras aquele que te criou. Volta, retorna ao coração. Separa-te do corpo, regresse ao coração. Lá, examina o que talvez percebas de Deus, porque ali se encontra a imagem de Deus. Da interioridade do homem habita Cristo. Vamos aplaudir isso que ensina Santo Agostinho tão forte. Meu Deus, põe a mão no peito, no coração. Vamos rezar agora cantando essa canção. Fala para Deus, tenha coragem de dizer: Senhor, eu já vagabundei tanto aí fora, como diz a palavra aqui, como diz Santo Agostinho. Senhor, na verdade eu fiz isso. Andei por aí, me perdendo em tanto pecado, em tanta coisa ruim. Mas eu estou de volta, meu Deus. Eu volto para o coração. Eu me volto agora para me encontrar contigo. Vamos cantar. Vamos nos reconciliar com Deus nesse momento. Volta para Deus. Volta. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Canta forte, ergue teus braços e canta. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar, e só pra te olhar, e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar Por ti. Canta forte, canta forte. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo, E só contigo ficar, e só pra te olhar,
início, eu te encontrei. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Canta isso pra Jesus agora, canta pra Ele. Eu te encontrei, Canta com o coração. não vou te Faz deixar. dessa canção a tua oração nesta manhã. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Isso, canta, meu irmão, gruda em Jesus. Gruda em Jesus. Gruda em Jesus, isso, canta pra Ele. E só contigo ficar, e só pra te olhar, e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só Contigo ficar, e só pra te olhar, e me deixar ser conquistado por ti. só as vozes, eu quero me apaixonar por ti. Canta forte, o povo de Deus, canta. Quero me apaixonar. Não é para homens que você está cantando isso. É você e Deus agora, é você e Ele. Canta para Ele, declara teu amor. Pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar, e só pra te olhar, e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero te convidar agora a retornar ao teu coração. Como a frase de Santo Agostinho diz, retorna ao teu coração agora. Eu quero te convidar a esquecer. Eu não sei com quem você veio, eu não sei se você veio sozinho, mas esquece o ambiente que você tá. Esquece as pessoas que estão do seu lado. Retorna ao teu coração agora. Porque o meu pai falou, gruda em Jesus agora. E cadê Jesus? Jesus está aí dentro. Jesus está no teu coração. Retorna. E enquanto a gente ia cantando, o que veio no meu coração, o que Deus me inspirou a dizer pra você agora é pra você usar a tua memória. Porque quando você, se apaixona, sabe? É algo que dura por um tempo, mas depois dessa paixão, ela só vai se tornar, ela só vai durar se ela se tornar amor. Então quando a gente fala, eu quero me apaixonar por ti, quer dizer, eu quero me apaixonar para que isso se torne amor. A gente precisa amar a Deus. Mas aí, você pensa, existem motivos do porquê você está apaixonado, porque você ama alguma pessoa. Quais são esses motivos que você ama tal pessoa? E ela te fez bem e tudo mais. Então agora eu quero te convidar a usar a tua memória e pensar em todas aquelas vezes que você teve no fundo do poço e agora você está aqui na canção nova. Deus está falando com você. Eu quero te convidar agora a pensar em todas aquelas vezes que você chorou sozinho no seu quarto pra ninguém ver e agora você está aqui. Eu quero te convidar agora a pensar em todas aquelas dificuldades que você passou e você está aqui. Eu quero te convidar agora a pensar naquela doença que você viveu, que você achou que ia ser o fim, ou naquela doença que alguém da tua família viveu, que tu achou que ia ser o fim, mas você está aqui. A pessoa está aqui. Deus curou. Jesus curou. Esses são os motivos pelos quais você precisa se apaixonar por Jesus. Usa a tua memória agora. Se encontra com Ele. Mas não se encontra com esse Jesus que está lá longe, que está no céu te olhando, que a gente coloca lá longe. Se encontra com esse Jesus que está dentro do teu coração, que se mostrou em vários momentos da sua vida, que se mostrou para você. Se encontra com Ele, agarra com Ele e deixa Ele te mostrar todos os motivos pelos quais Ele te ama e pelos quais você deve se apaixonar por Ele cada vez mais. Se encontra com Jesus agora. Ele está de braços abertos falando, até que enfim você voltou. Vem cá. E que nem o meu pai me abraçou aqui, Ele quer te abraçar agora. Eu quero te convidar a se abraçar. Abraça você mesmo agora. Abraça forte assim, forte mesmo. Porque Jesus está aí dentro. E esse abraço agora
É Jesus te falando, bem-vindo de volta. Eu te amo. Foge pra mim, foge pro deserto. Vai orando suavemente no poder do Espírito, para selar esse momento. Que o Espírito Santo venha sobre nossa mente, nosso coração, trazendo cura. Você que veio para este retiro de carnaval, você que está acompanhando esse retiro de carnaval pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e se sentia até então infeliz, com medo de tudo e de todos, sem sentido para a própria vida, deixa agora o Espírito infundir essa verdadeira alegria, a alegria do céu, a alegria do reencontro com Deus, a alegria do encontro com a misericórdia de Deus. Sim, já começa agora para você essa quaresma. Você vai para o deserto para encontrar-se com o amado da sua alma. Você foge das distrações mundanas para encontrar-se com aquele que é o único que pode dar verdadeiro sentido à tua vida. Retorna para Deus. Deixa os perigos do mundo, a vagabundagem do mundo, e corre para os braços do Senhor. Vem Espírito Santo e batiza-nos agora. Vem Espírito Santo, cura-nos, liberta-nos agora. Vem Espírito Santo e abraça-nos nesse momento. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, derrama a Tua graça, derrama a Tua paz, derrama o Teu poder sobre cada um de nós. Obrigado por esse momento, Espírito Santo, em que o Senhor está agora curando tantos corações e trazendo de volta para Ti tantas almas que estavam distantes. Nós retornamos para Ti, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Canta mais uma vez para terminar. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por Ti. Isso, canta para Deus.